Olá a todas, todos, todos, boa noite. Eu sou Valquíria, uma mulher negra, estou usando uma blusa preta com cachecol cinza, com cabelo preso para cima. Boa noite para todos. Eu queria primeiro, assim, agradecer o convite do Fundagbara. Acho que é sempre, para mim, faz muito sentido contribuir, assim, com organizações negras nesse processo de apropriação de ferramentas e metodologias, né, que sempre parecem muito distantes das realidades das organizações, mas poder apoiar a reflexão e a construção dessas ferramentas para fortalecer organizações é sempre uma alegria para mim. Então, eu queria agradecer. É muito bom rever a Jéssica também aqui nesse lugar. E vou me apresentar rapidinho. Eu sou formada em gestão de políticas públicas, tenho uma pós em estudos brasileiros, mas a minha principal formação é ser mãe das minhas duas filhas. Talvez elas surjam aqui em algum momento. Eu tenho uma menina de 7 anos, que é a Dandara, e uma outra menina de 2 anos, que é a Elsa. Eu estou em São Paulo, eu moro aqui, na capital, mas sou do Oi? interior de Pindamonhangaba. E aí, eu queria, assim, que vocês pudessem se Oi, fala. apresentar. Olá, eu queria que vocês pudessem se apresentar, pelo menos pelo chat, assim, com nome e organização, mas quem quiser abrir o microfone e falar o nome e organização, só para a gente, né, o movimento, o coletivo que está representando, só para a gente também ir se reconhecendo, e aí quem quiser puder abrir a câmera na hora de apresentar, e depois pode fechar também, eu entendo, mas se vocês puderem ir se apresentando com nome e organização, aí depois a gente começa. Tudo bem? Fique Olá, boa tímidos e noite. tímidas. Maravilha. Meu nome é Salete Cunha, sou do coletivo Elzas de Ananindeua, aqui do Pará, do município chamado Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém. É isso. Bem-vinda, Salete. Obrigada. Obrigada. Eu posso chamar uma pessoa que eu tô vendo aqui? Júlio Oliveira. Oi, boa noite. Júlio Oliveira, como a Val já disse, eu estou em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou cofundador do Instituto Casa Comum, que atua no centro de São Gonçalo, em Bolsões de Pobreza e com a população LGBTQIAPN+, e também no Morro do Escadão, com Mãe Sol e seus filhos. Obrigada, Júlio. Bem-vindo. Obrigado. Marta Boa Cesar. noite. Ah, não, pode Opa, falar. desculpa. Pode vir, pode chegar. Boa noite, meu nome é Jader Gama, eu faço parte de um coletivo chamado Cosmotécnicas Amazônicas, que trabalha nessa área de tecnologia da informação e cultura digital. Eu estou falando aqui da ilha de Caratateua, na região do estuário do Rio Amazonas, nas cercanias de Belém. Eu estou gostando muito do curso e estou bastante animado para aprender sobre planejamento estratégico hoje com você. Obrigado. Bem-vindo, Jader. Obrigada. Meu nome é Marta Cesária, eu sou do Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado, integro o Fórum Nacional de Mulheres Negras. Nosso grupo atua em Goiânia, né, está localizado na cidade de Goiânia, mas a gente atende o estado e outros estados, e alguns fora do Brasil. Mas somos uma entidade de mulheres negras, com coordenação de mulheres negras, e o nosso foco é o empoderamento das mulheres, com geração de trabalho e renda para combater a violência. Bem-vinda, Marta. Obrigada.
Oi, gente. Eu me chamo Larissa, sou do coletivo Tupia Negra Mapaense e é um coletivo de juventude, onde a gente trabalha questões como racismo ambiental, justiça climática e afins. É isso. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Oi, licença, posso? Será que sou eu? Não sei, porque tá meio. Sim, pode Só chegar. algumas que estão aparecendo para mim. Licença, boa noite. Meu nome é Raíra, mas meu vulgo é Manamoa. Eu sou MC, faço parte da cultura hip hop. Venho atuado bastante como produtora cultural também. Tenho um projeto que se chama Pretas Power, que visa unir, né, e fortalecer, né, a rede de mulheres pretas, artistas aqui de Florianópolis, onde eu moro. Não nasci aqui, mas moro aqui já vai fazer 10 anos. E por ser o estado, né, Santa Catarina, o estado mais racista do Brasil, é bem desafiador fazer a união, né, da galera toda. Tem muito artista foda aqui, mulheres, homens, pessoas trans, enfim, todos os gêneros. Tem muitas pessoas foda aqui, mas não, a gente, né, é difícil se unir assim e ter esse fortalecimento também financeiro, né? Então, a galera sempre tem que trampar paralelamente para poder dar conta, porque só a arte não consegue. Então, esse projeto ele vem para nesse sentido fortalecer, né, capacitar também e unir, né? Então tá bem na sementinha ainda, e aí eu tô aqui para aprender também como estruturar isso da melhor forma para conseguir captar recursos, para fortalecer essas mulheres também dentro desse projeto. E gratidão pela oportunidade. Bem-vinda, Mana Amor. Obrigada. Olá, eu sou a Mônica, eu moro em Belterra, no Pará, e eu participo de uma associação chamada Mabela, Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra. A gente trabalha com bioeconomia e a gente tem um trabalho aqui com 55 mulheres agricultoras. Bem-vinda, Mônica. Obrigada. A gente tem bastante apresentações também no chat. Sim, temos a Gilneide, do Quilombo Bom Jardim do Prata, de São Francisco de Minas, a Maria das Graças, de Imperatriz Maranhão, Andréia Crivaro, da Coordenação de Mulheres Quilombolas de Minas, Mariana Crioula, a Patrícia Ramos, do Mentes em Expansão, a Joyce Ará, do Gris Espaço Solidário, lá de Recife, a Jussara Jorge, do Instituto Cultural Steve Biko, que está na gestão administrativa, e a missão é promover a ascensão política, social da juventude negra através da educação. A Maria Paula, que é de São Paulo, capital. A Silvana Veríssimo, que é da Rede Nacional de Mulheres Negras do Combate à Violência. A Ana Beatriz, que é da Rede Mulheres Negras do Rio de Janeiro, pelo que entendi aqui pelo nome. A Anne, idealizadora do coletivo Mulheres Levantam Mulheres, presidente do projeto, e a missão é empoderar mulheres através da educação para quebrar ciclos de violências. A Nayane Menezes, articuladora do coletivo Pedala Mana, em que acredita que a bicicleta é uma ferramenta de transformação social. O foco é empoderamento de mulheres. E nesse momento, as nossas lideranças estão participando do Fórum Mundial de Bicicletada em Brasília. Que legal. Sou Raquel Antonieta, do Instituto Vidas pelo Futuro de São Paulo, da Zona Leste, Parque Guarani, um território de vulnerabilidade. Ela é vice-presidenta e pedagoga, e atuam com famílias e principalmente com mulheres em situação de risco. A Ana Beatriz agora se apresentou, que ela tinha perguntado se era para se apresentar ou não. Sim. A Nayane fala de Belém.
a Sandra de Palmas, Tocantins, do Ajunta Preta, e a Nadiane de Salvador, que é o coletivo Incomode, um coletivo que atua no enfrentamento às violações de direitos humanos sociais e básicos. Gente, sejam todas, todos muito bem chegadas, bem chegados, bem chegades. Eu vou partilhar minha tela, que eu tenho uma apresentaçãozinha aqui. Você me libera, Jéssica? Um momento só. E aí, para quem for chegando, pode ir colocando ali no chat também. E se foi, Val, por favor. Foi. Bora. Vocês estão bem? Sim. Bom, eu tenho o propósito, né, de falar um pouco sobre planejamento estratégico. Acho que na minha apresentação eu acabei não falando, mas trabalhei muitos anos, né? Sou consultora em monitoramento, avaliação, planejamento estratégico atualmente. Então é isso que eu faço, basicamente, enquanto profissão. Sou articuladora de um movimento também que está nascendo, que está construindo seus primeiros passos, então também estou junto com muitas e muitos aqui nesse processo de solidificação de uma organização, que é o Lente Preta, que é um movimento voltado para pensar estratégias de avaliação voltadas para combate a desigualdades, principalmente as desigualdades raciais. E nessa trajetória eu fui adensando um pouco o que que a gente chama de planejamento estratégico, o que que a gente precisa fazer para construir um bom planejamento estratégico, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Acho que tem aí, né? A gente já fez esse movimento de chegança. Eu vou contar para vocês um pouco algumas definições do que a gente, né, chama de estratégia, o que que a gente considera um planejamento, o que que envolve fazer um planejamento, né? Quais são os passos que a gente pode dar, o que que é importante a gente cuidar nesse processo, e aí etapas mesmo, né? Então, as etapas possíveis dentro de um processo de planejamento. E eu queria falar um pouco sobre missão, visão e valores, né? Muitos de vocês e muitas colocaram no chat já sobre a missão das organizações, né? Acho que isso é bem importante, é algo bem relevante da gente já ir construindo e sedimentando. E depois eu vou propor um exercício em pequenos grupos, que vai ser bem rapidinho, só para a gente trocar e conversar. Eu espero que dê tempo da gente chegar até lá, tá bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês um link no chat para que vocês me respondam antes da gente começar, inclusive, por que a sua organização, o seu movimento ou o seu coletivo surgiu, né? Por que que esse grupo ele existe? E aí eu ia pedir para vocês colocarem, assim, umas 3, 4 palavras, sabe? Que tragam essa perspectiva de por que a sua organização ela surge, né? Eu vou dar uns 5 minutos, são 7h30, são 7h35. Aí eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver junto comigo. Tudo bem? Todo mundo acessou o link? Eu mandei pelo chat, tá?
Tudo bem? Todo mundo conseguiu ou está conseguindo? Eu vou trocar de tela e vocês me falam se vocês vão conseguir ver a tela que eu vou pôr, porque eu não sei se vai automático. Eu Vocês acho estão que vendo? você parou de compartilhar, Val. É? De novo aqui. Vocês estão vendo agora as respostas? Sim. Sim, legal. A gente tem 30 respostas, e aí quem quiser compartilhando pode continuar. Eu vou ler algumas, né? Que a pergunta é por que que essa organização surgiu, né? Por que que ela existe? E aí tem empoderamento artístico, representatividade, reconhecimento, fortalecimento da mulher negra, genocídio da juventude, mulheres, né? Luta no território, para o direito das mulheres, ações truculentas do Estado, resgate ancestral, combate ao racismo, fortalecimento de movimentos, combate ao sexismo, combate à violência. E por que que eu fiz essa pergunta e provoco vocês para responder? Porque a gente não consegue construir um planejamento de uma organização sem entender o que mobiliza essa organização a atuar, né? Então, no fundo por que que vocês surgem? E é essa orientação do porquê vocês surgem que precisa guiar todo o processo de planejamento, né? Então, às vezes, quando a gente está cansado e cansada, sem conseguir pensar qual é o próximo passo, a gente volta para esse, né? O que que faz a gente estar aqui para que a gente consiga planejar a nossa ação a partir daí. Então, é para a gente sempre retomar essa perspectiva. E aí eu vou falar um pouco sobre perspectiva e sobre estratégia. Vou voltar aqui agora para a minha apresentação. É, Vamos lá. Acho que está carregando, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem essas duas palavras, né? Planejamento acaba sendo mais fácil da gente entender e processar, porque no fundo a gente faz planejamento para muita coisa, né? Seja para a gente ir até o trabalho, pegar um ônibus, seja para a gente comprar alguma coisa, seja para a gente pensar a logística de levar a criança na escola. A gente está sempre planejando coisas no nosso cotidiano, e é um pouco isso, né? A gente define um objetivo e traça a forma de chegar lá. Isso é um planejamento, né? Depois a gente vai ver outras definições. E a estratégia, né? Estratégia, a gente vai ver também que é como a gente faz esse caminho. Então, é isso. Se eu vou levar minha filha na escola, como eu vou? Vou de ônibus, vou de metrô, vou a pé, vou pedir uma carona, vou de carro, né? A gente tem várias opções e a estratégia seriam essas opções do como. Mas antes disso tudo, né, da gente pensar o como, a estratégia ela requer primeiro o que a gente chama de horizonte. E aí é sempre importante retomar a palavra do sonho, né? Muitas vezes fica nesse lugar muito fantasioso, bucólico, né? Mas tem esse caráter de mobilização, né? Então a gente só consegue construir uma estratégia, e pensar um plano estratégico, se a gente tem muito coletivizado entre as pessoas que estão dentro de uma organização qual é o horizonte que essa organização está mirando, né? Então, qual é a grande transformação, com o que que ela quer contribuir? Então, é a capacidade mesmo, né, de uma organização de projetar uma outra realidade desejada, né? Esse é o horizonte, né? E é isso que mobiliza a atuação, precisa mobilizar a atuação das organizações. E muitas vezes, gente, as pessoas falam, ah, mas isso é muito óbvio, né? Eu sei o que a minha organização quer, qual é o horizonte que a gente mira, mas muitas vezes dentro de um mesmo grupo tem pessoas que têm horizontes muito distintos para a mesma organização. Então não é só ter um horizonte muito pactuado dentro do seu coração, da sua cabeça, mas é pactuar isso coletivamente, né?
Então, o planejamento ele também ajuda vocês a construírem esse pacto coletivo, né? E acho que tem um ponto bem relevante, né? Comecei falando que eu gosto desse convite da Guibara porque fortalece organizações negras a construir, né, seus próprios processos e se apropriar de ferramentas é muito relevante, mas também para a gente reivindicar o que é nosso, assim, né? Então, se tem alguém que tem capacidade de imaginar o que são horizontes, esse alguém é o movimento negro, né? Tanto é que estamos aqui resistindo até hoje nesse processo, né? Num país que muitas vezes quer nos exterminar, né? No fundo. Então, a estratégia, ela sempre foi nossa, né? Um processo construído desde que a gente chegou aqui, sequestrados e sequestradas, e é ela quem nos trouxe até aqui, onde estamos hoje, né? Então, acho que isso é sempre, eu sempre gosto de trazer essa perspectiva de que a estratégia, ela é preta, né? Ela é construída a muitas mãos, negras. E acho que é importante dizer que a estratégia é algo que muda de acordo com as necessidades e com as possibilidades, né? Então, muitas vezes a gente tem uma estratégia traçada e a gente tem um contexto onde a gente precisa fazer mudanças, né? Concessões, abrir outras possibilidades. Então, ela não é algo estanque, né? Que nunca muda. Então, acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso. E aqui eu trouxe isso, né? Porque realmente é no que eu acredito, que a estratégia é negra e a gente precisa, enquanto organizações negras, se organizar para construir possibilidades de existência para essas organizações, né? Acho que esse é um ponto muito relevante. Então, aqui tá. Aí aqui a gente falei de sonho, de estratégia e plano, né? Vamos lá, para a gente conseguir olhar para essas três coisas de maneira não separadas, né? Mas de maneira que elas se conversem. Então, o que que a minha organização deseja, né? Assim, qual é a mudança com a qual eu, né, ou a minha organização quer contribuir? É isso que eu estou trazendo de sonho, que é essa imagem de futuro. Então, um futuro onde o racismo não mais exista, um futuro onde as mulheres negras tenham acesso à renda e trabalho digno, né? Isso são imagens de futuro possíveis para as organizações. Mas as imagens de futuro que a gente quer, o que a gente quer gerar, o que que a gente quer fazer, o que a gente quer mudar, elas precisam estar conectadas com o que a gente faz, que é a nossa estratégia, né? Então, o que que a minha organização, ela precisa fazer para esse sonho se realizar? Ele pode ser um sonho muito amplo, a minha organização vai ter um papel bem pequenininho nele, mas ela precisa entender que papel é esse que ela quer ter e como que ela vai fazer isso acontecer. Então, aqui, isso a gente chama de estratégia. É como a gente implementa o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, estratégia de formação de juventudes, de mobilização da juventude, de apoio psicológico ou financeiro para mulheres negras, de incidência política, enfim. E aí vocês têm um conjunto de estratégias já, né? Vocês já fazem muitas coisas. Então, a estratégia ela precisa estar muito conectada com o que eu quero contribuir. Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia de mobilização da juventude. Eu vou dar um exemplo bem fora, assim, né? Oi, Jéssica. Você levantou a mão? De luta, mas consegui. Não sei o que aconteceu, gente. Fechou aqui sem Foi, agora tá aparecendo, tá? me perdoem. Bom, Imagina. então esse é um processo. A gente vai falar mais sobre né, essa construção assim de plano, mas então em linhas bem gerais, né, a gente conecta aqui o que eu quero fazer, que é meu sonho, com o meu plano e com a minha estratégia, né, para que eu consiga de fato implementar a ação que eu preciso implementar, que eu desejo, que eu tenho vocação, né? Muitas pessoas acabam tendo vocação para implementar determinadas estratégias e ações. E aí, o que que é um planejamento, né? A gente falou bastante de estratégia, que é o que eu quero fazer. Formação, mobilização.
incidência política em determinados tópicos, né, temas, como justiça climática, né, algumas pessoas falaram, os direitos das comunidades quilombolas, né, enfim, tem aí várias possibilidades. E o planejamento, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de planejamento? Planejamento é uma forma da gente decidir antes o que a gente quer fazer de fato, né? Então não é a gente ir fazendo, sabe, tipo, com o carro andando e a gente está trocando a roda. Isso vai acontecer inevitavelmente. Eu não acho que o planejamento evita com que isso aconteça, mas o planejamento ele pode antecipar muitas coisas que poderiam eventualmente não darem errado ou muitos outros problemas, e ele vai ajudando a gente nesse processo de conseguir visualizar as ações que a gente precisa fazer ao longo de determinado período. Então, isso é bem importante também. Um bom planejamento, ele tem um prazo, né? Então, a gente pode fazer ele para 1 ano, 2 anos, para 3 anos, para 5 anos. Considerando o país que a gente vive e o contexto político e social que atravessa o mundo, não só o Brasil, eu não acho que a gente consegue fazer planejamentos de 5 anos mais, por exemplo, né? Acho que a gente fazer de 1, 2 ou 3 anos, acho que é o máximo que a gente consegue se antecipar, assim, né? Porque a gente vive, é isso, agora a gente está vivendo muito intensamente as mudanças climáticas, a gente está vivendo muito intensamente um cenário político, né, muito avassalador em muitos sentidos. Então, mas é muito importante que os planos eles tenham esse horizonte temporal, até para a gente conseguir acompanhar, né? Então, um planejamento ele também vai ajudar a gente a usar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Então é isso, às vezes você tem uma grana para fazer um curso de formação. E para você conseguir, de fato, fazer um bom curso formativo, em que as pessoas consigam construir ali suas leituras políticas e éticas sobre aquele tema, você vai precisar de 2 meses. Mas o seu recurso, ele não é possível para você ter aulas todos os dias, por exemplo. Então, aí você vai fazer isso semanalmente, quinzenalmente. Você vai pensar a melhor forma de aplicar o dinheiro que você tem, né? E o plano vai ajudar você nesse processo. O plano, ele constrói esse ponto de chegada, né? Então, tipo, onde que eu quero chegar lá na frente? O que que eu preciso fazer, que são as etapas. Para a gente conseguir visualizar com antecedência qual é a caminhada necessária. Ele vai ajudar a definir essa direção da organização, a tomar decisões. Um bom plano também aprende com experiências passadas, né? Então, é bem importante que a gente consiga lançar um olhar. Se forem organizações muito recentes, podem até ser experiências que as pessoas das organizações já tiveram em outros lugares, mas se a organização já tem mais tempo, ela pode olhar para o seu passado para pensar o seu futuro, né? E um ponto bem relevante que ele é um planejamento, ele é uma escolha coletiva, né? De como você vai conduzir uma organização. Então, o plano, ele nunca se faz sozinho. Porque quando a gente tem um plano na nossa cabeça, executa e não compartilha, o risco das pessoas não executarem a mesma coisa que você gostaria é muito grande, né? E isso acontece em organizações enormes e em organizações pequenas. Então, assim, isso não importa se vocês são 3, se vocês são 15, se vocês são 100 pessoas, né? E aí o espaço coletivo ele precisa ser construído e um bom plano também ele precisa ser bem comunicado para a equipe, né? Então é muito comum também em organizações a gestão da organização construir um plano, mas não compartilhar esse plano com o resto da equipe. E isso faz com que as pessoas percam o sentido do trabalho, né? Porque elas ali estão trabalhando muito no automático sem saber para que que elas estão ali. Então, isso é bem comum, tá, gente? Organizações grandes costumam ter esse tipo de procedimento e eu avalio muito desengajador, assim, né? E muito equivocado e muito injusto também, né? Porque as pessoas, elas estão ali trabalhando pela organização.
E o último ponto que é substituir o acaso pelo engano, porque o acaso é uma coisa que acontece e você fala, caramba, né? Tipo, não, nunca imaginei. É claro que a gente nunca tá, assim, não, a gente sempre tá sujeito a um pouco de acaso, tipo uma pandemia, por exemplo, né? Ninguém nunca imaginou. Agora, é muito melhor a gente planejar, implementar e entender que a gente escolheu uma estratégia errada para a gente conseguir localizar onde a gente errou, né? Quando a gente não planeja, a gente tem muita dificuldade de localizar onde a gente errou. E aí a gente não consegue rever, né, o que a gente fez. Então, o plano é sempre esse lugar, gente, para a gente voltar. Eu não sou a louca do plano, tipo, pô, tá lá, tem que fazer daquele jeito, né? Mas o plano é aquele instrumento que vai manter todo mundo na mesma página e que vai ajudar a gente a construir um passo a passo cotidiano, né, para a nossa organização, para o que a gente quer fazer de fato. Então, um planejamento, ele é tudo isso e ele precisa ser coletivo, né? Então, acho que essa é uma mensagem bem importante, assim. E ele vai ajudar as organizações também a fazerem escolhas do tipo, eu tenho determinado recurso para fazer 3 projetos. Eu faço projetos pontuais para atender 300 pessoas, ou eu faço projetos mais profundos para atender um grupo menor de pessoas e com isso ter um resultado mais sólido, né, com essas pessoas com quem eu dialogo. Né? A gente começa, quando a gente planeja, a gente começa a fazer essas escolhas. Quero atender muita gente de maneira mais pontual, para garantir que um volume de atendimento, um volume de pessoas, ou eu quero atender menos pessoas para conseguir ter um resultado um pouco mais aprofundado, né? A gente começa a pensar em estratégias possíveis e melhores, de acordo com o que a gente entende que é o nosso objetivo, né? E aí, gente, planejamento, ele envolve muitas coisas, né? Eu falei bastante aqui desse plano de recursos, de ações, né? Mas ele precisa estar orientado pelo que a gente falou, pelo que eu falei lá atrás de horizonte, né? Que foi um pouco também o que vocês trouxeram quando vocês responderam lá aquele aquele link que eu mandei. Então, o planejamento ele vai envolver a gente entender o contexto que a gente está inserindo, a cultura e a história do lugar que a gente está, ou do país, ou do território, do bairro, mas a gente nunca pode estar totalmente dissociado do contexto, porque senão corre o risco da organização querer implementar uma ação que não faz sentido para aquele território que ela está, né? Então, estar conectado e ter leitura do contexto é muito importante, né? Para as organizações implementarem os seus projetos. Ele envolve também poder, ética e política, né? Então, a gente sabe que o contexto político ele é relevante e ele pode ter várias nuances, né? Pode ser um contexto político amplo, governo federal, ele pode ser um contexto político local, municipal, lideranças comunitárias, né? A gente precisa ter essa leitura, né? É, dessas relações políticas e ético, por quê? Porque ele precisa ter muito bem compreendido as relações de poder dentro da própria organização, para fazer com que as pessoas elas possam participar a partir dos seus próprios lugares de maneiras similares, né? Assim, tenham mesma possibilidade de contribuição. Um outro aspecto que envolve é a aprendizagem, né? Então é isso, a gente aprende quando a gente está atuando, e é muito importante que o planejamento, seja de um projeto, seja da organização, ele consiga, antes de começar, dialogar com a equipe para entender, meu, pensando nas nossas ações até agora, quais são os nossos principais aprendizados? Porque isso orienta o próximo planejamento. Planejar também vai envolver recursos, né? Então, obviamente, recursos financeiros, recursos humanos, recursos de tempo, quanto
quanto recurso a gente tem para investir em processos de aprendizagem da equipe, quais são as nossas fontes de recursos. Então, eu sei que vocês vão ter também uma aula de captação de recurso, né? Então, o planejamento, ele também precisa estar muito considerando ou o que já existe de recurso, ou um planejamento de onde a gente vai captar recurso para executar o que a gente quer executar. Porque ele pode ser um planejamento só voltado para o que já existe de recurso na organização, ele pode ser um planejamento que apoie a organização a ampliar a sua captação de recursos também. Então, o processo de planejamento também lida com esse movimento, né? De essa é a imagem de futuro que eu quero. Hoje eu não consigo chegar. E para chegar nela, eu preciso captar esse montante de recursos para executar de fato os meus projetos. E dois elementos ali que eles são bem importantes, que um é a escuta, então é isso, ele é coletivo, e um planejamento ele pode envolver desde as pessoas da equipe, assim, né, da organização, é o mais comum, mas ele também pode envolver as pessoas que são atendidas, né? Então, por exemplo, a gente faz formação com juventude. Vamos um dia fazer uma roda de conversa com a juventude que a gente atua, para a gente escutar como que elas avaliam o nosso trabalho, como a gente poderia melhorar? E isso pode informar o processo de planejamento da organização, né? Então, a escuta, ela pode ser de vários lugares. Ah, vamos escutar. Enfim, parceiros financiadores adoram falar o que as organizações têm que fazer, mas pode ser interessante fazer uma escuta proativa com os parceiros financiadores do que eles acham interessante, do que pode fazer sentido, né? Que tipo de projeto eles têm buscado, para vocês depois orientarem as suas ações, né? Sempre conectados com o que vocês querem, né? A gente não, no ideal, no mundo ideal, onde não, né? Assim, pensando nas relações de poder, a organização ter liberdade para definir o que ela quer fazer. Mas abrir para escuta pode ajudar vocês a serem mais estratégicos, sabe? Na hora de construir os projetos. E um ponto bem importante do planejamento, ele envolve escolhas. Então, gente, é muito comum as organizações quererem fazer muitas coisas, de diferentes naturezas, atuar em diferentes temas, em diferentes frentes, e isso gera muito desgaste muitas vezes, né? Porque você tem que mobilizar muitos conhecimentos diferentes, de muitas áreas diferentes. Então, um bom planejamento, ele também tem que apoiar a organização a pensar, bom, eu posso fazer tudo isso? Posso. Mas eu quero ser muito boa nessa frente aqui de atuação. Então, talvez essa seja a minha prioridade nesse momento. Um bom planejamento, ele ajuda a organização a fazer escolhas, né? Eu já fiz muitos planejamentos onde as pessoas se sobrecarregam demais porque elas não conseguiram fazer escolhas e tomar essas decisões no início do processo, né? De planejamento. E pode ser que a gente vá planejando, planejando, e depois, quando construiu todo o plano, a gente fala, essa frente aqui, a gente não vai conseguir implementar esse ano. Então, a escolha, ela pode ser no começo do processo de planejamento, jogo de partida, e ela pode ser ao final, depois que você desenhou a estratégia, e falou, ó, não vai rolar, achei que a gente ia conseguir, mas a gente vai precisar priorizar, né? Ela pode ser uma escolha que parta da própria organização, porque ela está entendendo que ela não, que ela precisa priorizar, e pode ter algum evento externo que faça com que a organização priorize também. Mas esses são um pouco, né, o que a gente entende que um planejamento envolve, assim, em linhas bem gerais. E aí, quais são as etapas de um planejamento, né? Tem essa frase que eu gosto bastante, que é o planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras de decisões presentes. Então, planejar é decidir agora, né? Assim, é decidir agora o que se quer fazer. Não é decidir no futuro, né? A gente vai decidir agora para executar no futuro. E aí acho que é isso, né? Um futuro que pode ser de um ano, que pode ser de dois, que pode ser de três. Aqui tem 5 passos, assim, eles não vão se restringir só ao planejamento, vocês não têm um último passo ali de avaliação, e eu sei que vocês também vão ter uma conversa sobre isso, né?
Mas eu quero tornar isso bem simples, tá, gente? Porque a gente olha e fala, meu, 5 passos, muitas coisas, a gente nunca vai conseguir fazer um negócio desse. O planejamento ele precisa ter o tamanho que a organização quer dar para ele também, tá? E também a complexidade, assim, porque às vezes a gente fala, nossa, vamos fazer essa ferramenta, vamos usar isso. E, meu, às vezes no planejamento a gente faz uma conversa, a gente constrói um Excel, a gente define responsáveis e a gente começa a executar. Pode ser só isso também, tá? Então, assim, mais um primeiro passo, que é o que eu estou chamando de organização, que é por que que a gente quer planejar. É bem importante que vocês tenham isso em mente, assim. Ah, eu quero planejar porque eu quero é, alinhar a minha equipe, né? As pessoas estão pensando muito diferente, a gente não tem conversado, é, e isso é bem importante ter essa definição, né? Assim, qual é o objetivo final do planejamento? Pode ser só ter um plano, tipo, eu quero ter um Excel com plano, responsáveis e papéis, beleza. Mas pode ser, eu quero que todo mundo participe pela primeira vez de um processo de planejamento da minha organização, né? Então, e aí aqui nesse processo de organização, vocês podem definir um pouco quais vão ser os formatos, né? Então, pô, é isso, a gente vai ter um planejamento, que é uma planilha que vai orientar a nossa ação. A gente quer definir isso em objetivos, a gente vai colocar, assinalar qual é o tempo que a gente quer realizar cada uma das ações e quem são as pessoas responsáveis. A gente precisa fazer isso em 2 meses, né? Então, nessa fase de organização, a gente pensa esse processo de planejamento, né? Então, eu quero fazer isso em 2 meses, eu preciso para isso. Quais são os custos envolvidos, né? Tem muitas organizações que não têm recurso para contratar alguém para fazer um planejamento para essa organização. Aí, vai sair de graça. Não vai, gente, porque são vocês mesmos quem vão ter que pensar esse processo. E isso são horas de trabalho, né? Então, é sempre importante que vocês tenham em mente que o processo de planejamento, ele é um trabalho também, né? E ele precisa ser visto dessa forma para que ele seja priorizado. Porque senão, é isso, não é um projeto da organização, não vou fazer. É bem comum isso também. Então, é bem importante que vocês saibam quanto tempo que vocês querem que isso dure, quantas pessoas precisam cuidar desse processo e quem vai participar. Como que você, aí tem ali caminhos, né? Depois do, porque a gente quer planejar. Como que vocês podem fazer isso? Fazer um plano de trabalho simples, fazer conversas iniciais com o grupo, um processo de organização de como vai ser. Depois, a gente pode ter o que eu estou chamando de orientação. Retomando o slide anterior, que é qual é o contexto que a gente está inserido, né? E que leituras que a gente precisa considerar para fazer nosso planejamento. Aqui a ideia é que a organização consiga ampliar a visão dela de mundo, compreender o cenário político, olhar para as dimensões da própria história, né? Enfim, para as leituras críticas, né? Do contexto. E como que por que que isso é importante? Porque a organização, gente, ela está no mundo, né? Ela tá em Recife, ela está em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, ela está em Manaus, né? Ela está em Campo Grande. Então, assim, as organizações, elas estão nos territórios, né? E elas estão respondendo aos contextos. Então, a gente não pode, no planejamento, fazer um planejamento simplesmente sem considerar isso. A gente precisa fazer um mega estudo sobre o contexto, se rolar, ótimo. Se não, gente, pode ser conversas com especialistas. Pô, conheço um especialista muito massa no tema que a gente atua de justiça climática. Vou fazer um convite para ele vir falar com a gente sobre o cenário disso no Brasil, sobre o cenário disso em Manaus. Pode ser uma live à distância de 1 hora. Alguém fica ali responsável por sistematizar essa conversa para depois levar os pontos importantes para o planejamento. Vocês podem chamar conversas com mestres, com grandes griots, com militantes das causas, com pessoas que estão conectadas com o contexto que vocês trabalham, que é para elas dizerem, olha, esses são os principais desafios na justiça climática para o Nordeste hoje. E isso pode ajudar a sua organização a pensar, pô, não tinha pensado nisso, e acho que isso é importante da gente trazer para a nossa estratégia. Então, a orientação é assim. Tem gente que faz estudo com
por 50 organizações, enfim, aí depende muito do volume, mas acho que trazer bons especialistas, boas especialistas, bons e boas mestres, militantes das causas, pode ajudar muito, assim, essas pessoas que têm essa visão de contexto, né, bem ajustada, assim, né, para a necessidade da organização. Mas aí, gente, é importante trazer pessoas que estejam bem conectadas com a organização, sabe? Com o que vocês querem fazer, com como vocês atuam, que vocês avaliem que tem uma linguagem próxima ao que vocês buscam, porque senão pode ser muito desconectado, né? E aí pode não ajudar em nada. Então, acho que é importante pensar quem poderiam ser. E dá para fazer um planejamento sem isso e fazer uma conversa com a equipe mesmo de leitura de contexto. Isso também é possível, né? Tipo, o que que a gente tem percebido aqui no nosso território em relação a genocídio da juventude negra, né? Quais têm sido as respostas dos órgãos oficiais? Como a gente tem percebido o contato, a relação com as famílias? Enfim, também é possível fazer isso internamente, né? Trazer alguém de fora é legal, mas também se não é possível, não tem problema. E aí depois tem esse ponto central que é o direcionamento, que é a nossa imagem de futuro. Então é definir para onde vocês querem ir, que é aquela história lá do começo do sonho, né? Então, qual que é o meu objetivo central? A gente pode usar vários nomes, tá, gente? Objetivo central, visão, meu impacto. E aí a gente pode trazer vários desses nomes, mas no fundo meu, que eu quero, né? Tipo, centralmente, assim, qual é a principal contribuição que eu percebo que a minha organização pode dar hoje? E qual é a principal mudança, né? Que eu quero gerar? Então, fortalecer processos de reparação da população negra na região Nordeste, enfim, essa perspectiva de futuro, né? Que eu quero mudar. E não Baixa a é televisão aí. E não é, gente, o que eu quero fazer, tá? Porque é diferente. Fazer é tipo, o que eu quero fazer? Eu quero formar jovens para. Isso é fazer, isso é estratégia. É o que eu quero mudar. Eu quero formar jovens para fortalecer uma narrativa de justiça climática no estado do Amazonas, por exemplo, né? Então, a minha mudança é esse fortalecimento da narrativa de justiça climática. Então, é isso que eu quero mudar, é isso que eu quero gerar. Então, é diferente, né? O que eu faço do que eu quero gerar com o que eu faço. E aí, depois que eu tenho essa visão de futuro, né? O que eu quero fazer, qual é a minha visão, a gente parte para essa construção do plano de ação, que aí é esse plano mesmo, né? Tipo, é meio esse convite de trazer para a terra, assim, sabe? Tipo, vamos aterrar. A gente foi lá, sonhou, viu o contexto, quais são os desafios. A partir dos desafios colocados, a gente definiu qual é o principal desafio com o qual a gente quer trabalhar, o que que a gente quer mudar de fato. E aí agora a gente vai planejar e trazer para a terra e falar, é isso que a gente vai fazer. É pensar objetivo, qual é o meu cronograma, quem são as pessoas responsáveis, materializar mesmo o processo, sabe? E aí, gente, como que a gente pode fazer? Aqui tá facilitações diversas, mas é tipo conversas, né? Tipo, vamos ter 3 reuniões para a gente construir o nosso plano. Depois eu posso partilhar com a Jéssica, eu não trouxe aqui, mas eu posso partilhar um frame de plano para que depois vocês possam reelaborar em cima dele. A gente não tem nenhum apego, tá? É só um modelinho para depois vocês poderem fazer os próprios planos de vocês. É, mas é fazer um planejamento mesmo, né? Da ação. E aí, um último passo, que por mais que ela não esteja dentro do processo de planejamento, a avaliação ela ajuda muito a gente a replanejar as nossas ações. Porque é muito comum também a gente fazer um monte de coisa e aí só lá no final a gente vai olhar e tentar, né, e entender o que que deu errado, o que que não deu. Mas a gente pode fazer isso durante também, né? Então, é como que a gente vai acompanhar o plano. Aí, gente, assim, eu trabalho com avaliação há muito tempo.
A gente pode fazer, nossa, um mega processo de monitoramento, milhões de indicadores. Mas a gente pode fazer boas conversas com a nossa equipe, sabe? Ó, a gente fez aqui, a gente tem um conjunto de 3 projetos, um deles são 10 oficinas. A gente fez 3. Vamos conversar sobre os 3? O que deu certo, o que não deu? O que a gente pode melhorar para as próximas? Conversa, gente, uma hora, alguém registra e alguém fica responsável por readequar e pensar as próximas formações com base nesse aprendizado. Então, a avaliação, gente, pode ser só isso, né? É claro que vocês vão, depois, acho que quando vocês forem falar sobre avaliação de impacto, mensurar impacto, daí é outra coisa, mas tem uma avaliação que é da implementação, sabe? É tipo, meu, tô fazendo aqui, eu tô tendo essa dificuldade, por exemplo, tô fazendo uma formação, ninguém aparece. O que eu faço, sabe? Você tem que conversar com alguém sobre isso, da sua equipe. Chama alguém, senta e fala, ó, tô com essa dificuldade, eu tô acompanhando e tô percebendo que a gente tá com esse problema. Vamos sentar para repensar? Talvez o que a gente planejou não é o melhor caminho, né? O que a gente pode fazer? E aí vocês podem conversar com a equipe, ou vocês podem chamar alguém que participa do projeto, para de repente uma pessoa que é muito ativa, para vocês escutarem como que ela tem percebido as ações. Tem estratégias muito simples que podem ajudar bastante, assim, no curso dos projetos, né? Eu lembro de um processo que eu fiz a avaliação, mas eu fiz a avaliação da implementação. E aí eu fui para as oficinas, acompanhei as oficinas. Era em Belém, inclusive, de formação de professoras. E eu fui, gente, e assim, a participação era quase zero. Não tinha pessoas, as professoras não estavam lá. E aí eu cheguei, voltei, contei isso para a organização, porque a organização estava fazendo esse processo à distância. E eu falei, olha, eu recomendo que vocês conversem com algum professor ou professora que participe mais assiduamente, e eu posso fazer essa conversa, e com a Secretaria de Educação. E aí, o que aconteceu? A Secretaria de Educação, ela não liberava as professoras para fazer parte do processo, né? Então, não tinha como elas estarem lá. Mas se ninguém está acompanhando, ninguém nem sabe que as pessoas não foram, entendeu? Então, assim, esses distanciamentos, assim, eles acontecem o tempo todo, né? Então, é importante ter esses momentos, assim, planejados de conversas sobre o andamento dos processos, né? Deixa eu só... E aqui é isso, né? Planejar e avaliar é revisitar, não é revistar, gente, revisitar a estratégia. Então, é um processo que ele é contínuo, né? E aí, de novo, não precisa ser uma avaliação gigantesca com 1 milhão de indicadores. Pode ter projeto que vocês vão fazer isso? Pode, mas não precisa. Para replanejar a ação, vocês podem fazer pequenos momentos de diálogos e conversas estruturadas com 3 perguntas, gente. Posso mandar também um roteirinho com essas perguntas para vocês. Eles não vão se adaptar a todos os projetos? Pode ser que não, mas pode ser que ajude alguém a pensar esses momentos de conversa com as equipes. E aqui é esse processo, né? A gente planeja, a gente faz avaliação, a gente tem conhecimento do passado, a gente planeja o futuro, a gente faz escolhas. Ele é um processo que se retroalimenta, né? É importante que seja assim. E a gente também não precisa ficar totalmente enlouquecido quando isso não acontecer, porque o cotidiano é muito intenso, né? Das organizações e as pessoas muitas vezes não estão 100% disponíveis, né? Para as organizações também. Então, por isso que é importante. Por isso que eu tô tentando trazer sempre para esse lugar de, meu, às vezes é uma conversa, às vezes sabe? Porque às vezes é isso, só isso mesmo, entendeu? É isso que vai caber, é isso que vai ser possível. E aí, gente, eu queria provocar vocês, porque eu realmente não acredito que a gente consiga fazer um planejamento de qualquer coisa se a gente não tiver muito nítido para todos e todas qual é a nossa visão de futuro, assim, né, nossa organização.
Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu falei que eu sou fundadora de um movimento que é o Movimento Lente Preta, Avaliação e Equidade Racial. A gente não tem ainda visão, missão, valores. A gente está construindo. Eu vou falar o que são esses três elementos, mas uma possibilidade, assim, uma visão que é a gente conseguir, de fato, ampliar o número de avaliadores e avaliadoras negros e negras no Brasil. Ele é muito pequeno hoje, né? Se a gente for considerar as pessoas que fazem avaliação de projetos enquanto profissionais da avaliação. Mas a gente poderia ter uma visão ou uma visão que tratasse de outra natureza, né? Enfim, que visibilizasse outra intenção, né? De mudança. Então, e aí, a partir dessa visão, a gente vai construir a nossa estratégia. Então, se eu quero aumentar e ampliar a presença de pessoas negras enquanto avaliadores e avaliadores, eu preciso formar mais pessoas, né? Eu preciso fortalecer os avaliadores e avaliadores negros que já atuam hoje para que eles possam ampliar a sua capacidade de trabalho, enfim. Então, a visão são essas ambições futuras que a organização ela quer alcançar. Então, tipo, meu, o que que eu quero gerar lá na frente? Tudo que eu vou fazer é para isso daqui. Então, é isso que é a visão. Então, a visão, ela apoia o planejamento, ela vai traçar o horizonte e ela precisa gerar entusiasmo. As pessoas da organização têm que falar, pô, eu quero trabalhar para isso aí. Isso aí é muito massa, eu quero fazer. Né? Para isso aí e também, né, para remuneração. A gente sabe que as duas coisas estão muito juntas, sem voluntarismo nas organizações, né? Mas muitas vezes o engajamento, né, ele é político, né? Muitas vezes as pessoas estão inteiras dentro das organizações, né? E conectadas com o propósito. Então, uma boa visão, ela precisa ser, que são esses três pontos aqui da direita, compreensível e vinculada ao DNA da organização. Então, ela precisa estar muito vinculada com o que a organização quer mesmo fazer, com que ela, né, qual é a pauta dela, com o tema dela. Ela precisa estar refletindo o que a organização é, né? Ela precisa contribuir para a sociedade, assim, né, no geral. Não dá para ser uma visão para a própria organização, sabe? A visão, ela é para o mundo, para a sociedade, para o Brasil, para o território. E ela vai construir esse horizonte amplo e bonito, mas que a gente também consegue perceber o tijolinho que a gente vai colocar lá. Não pode ser uma coisa que se fala, nossa, gente, nem consigo saber onde que eu vou contribuir, sabe? Tem que estar conectado com o que a gente quer, né? E aí eu não trouxe aqui tudo que é missão e valores, mas porque eu quero que a gente faça um exercício. Mas a missão, ela está muito relacionada à estratégia da organização, sabe? Tipo, o que eu quero fazer mesmo no mundo, assim, como eu vou fazer e quais são os valores que orientam a minha atuação, né? Então, meu, o que que é muito caro para essa organização? Então, a gente tem organizações que colocam, pô, a escuta é um valor, acolhimento é um valor, uma perspectiva antirracista é um valor, né? Então, equidade, combate às violências, às opressões, né? Enfim, aí a gente vai ter, as organizações, elas constroem quais são os valores que orientam, né, a sua atuação. E aí eu queria convidar vocês para fazer um exercício sobre visão, né? Então, e aí para esse exercício, eu queria trazer aqui antes visões de duas organizações. Uma delas é o próprio Fundo Aguibara, que traz, né, como visão que a população negra brasileira emancipada por meio da garantia, acesso e exercício pleno da sua cidadania. Então, essa é a visão de futuro. O Fundo Agbara faz para chegar nesse futuro, para contribuir com esse futuro, né, de emancipação da população negra brasileira. Então, vocês veem que a gente tem aqui quem é, né, para quem é, então, população negra brasileira, né, o quê? Emancipada, né? E eu trouxe também, uma outra visão, que são Elas Existem Mulheres Encarceradas, que é uma organização do Rio de Janeiro, uma sociedade sem prisões, justa, digna e livre de preconceitos e discriminações de gênero, raça, classe e sexualidade.
Então, a gente também, né, está olhando uma perspectiva de uma sociedade sem prisões, a gente poderia até aqui trazer uma sociedade brasileira, se elas quisessem trazer uma coisa mais territorial, enfim. Então, a visão é esse lugar inspirador, tá? E aí, eu queria, assim, que a gente tivesse um exercício de 5 minutos individualmente, para a gente pensar com qual futuro o seu coletivo, ou organização, ou movimento deseja e consegue contribuir. Sabe, então qual que é a visão? Meu, o que que vocês querem lá na frente? E que elementos que esse futuro tem, assim, né? Que pode ajudar, assim, né? Então, é isso, ele é livre, um futuro livre de discriminação, de preconceito, de, enfim, com pessoas emancipadas, é isso. E aí depois a gente vai trocar em pequenos grupos. Então, 5 minutos aqui individualmente. Aí eu vou fazer uma divisão aleatória, assim, de vocês em pequenos grupos. E aí a gente volta aqui só para se escutar sobre quem quiser trazer e compartilhar um pouco esse exercício de visão. Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Nossa, eu posso colocar aqui o timer na tela também, Val. Legal. Que aí depois quando a gente voltar acho, talvez só antes da gente ir pro, agora eu mudei de ideia que eu mesmo pensei. Antes da gente ir pro grupo, alguém tem alguma pergunta, né? Assim, desculpa, eu fui passando, blá, 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 falando um monte, olhando aqui no telefone. Se você quiser descompartilhar a tela para aparecer todo mundo, acho que pode ser legal. Todo mundo bem? Estão tímidas, pessoal? Fiquem à vontade. A Mara compartilhou também aqui no chat uma experiência dela. Não sei se quer trazer também algum ponto, Mara. Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Mas a experiência, porque eu tenho feito muitos cursos agora, que o nosso instituto, eu sou do Instituto Baú. Boa noite, eu sou a Mara, do Instituto Baobá, Formação e Empreendimentos. Ele começou com o nome de Coletivo Baobá Guaratinguetá e região, mas aí como aí eu estou meio perdida mas é o nosso objetivo, assim que eu falo, tá? Corrijam-me se eu estiver errado. O nosso objetivo é a educação antirracista e a valorização da cultura afro-brasileira. Guaratinguetá está situado numa região muito que já foi do Vale do Paraíba, que foi escravocrata, uma das das regiões que mais demorou para trazer a abolição e que enriqueceu muito, né, muita a branquitude por aqui. Então, uma região muito conservadora e muito difícil. Então, o Baobá ah, é o primeiro coletivo negro, apesar que tem dois movimentos negros muito fortes em Guará, que é o Jongo, do Tamandaré, e também a Irmandade São Benedito, que hoje em dia está na mão de pessoas brancas, como a maior parte das Irmandades São Benedito. Gente, tem muitas que não estão em mãos de negros. Mas o que eu falei sobre o curso, que eu achei legal, Val, é que você diz que lentes negras, né, o seu coletivo, o que vocês estão Leite começando, preto. lente Uhum. preta, tá buscando formar avaliadores negros. E eu achei importante, porque ontem eu assisti um- uma formação ótima na minha região. Foi a primeira. Olha, gente, está sendo uma honra, porque agora a Secretaria de Educação da nossa cidade está nos chamando para as formações. Então é a primeira vez, a gente só tem 2 anos, então é muito gratificante isso para nós, sabe? Esse reconhecimento, porque nós atuamos muito nas escolas públicas, levando oficinas ou de letramento racial, ou de identidade negra, ou de cultura afro-brasileira. A gente está nessa busca, né? De levar letramento.
E aí o material é muito bom, eu sei que a Fundação Lehman é o que está por trás apoiando, é um instituto que ele faz diagnósticos, Val. Depois, se você quiser, eu até passo para você, porque o material é ótimo. Hoje, gente, eu acordei de madrugada, eu tinha muita coisa para fazer, eu acordei mais cedo para ler. E os dados Uma são referentes senhora. à nossa cidade, e os dados da educação. Eu fiquei arrasada, porque eu não sabia que a discrepância, porque a gente vê, às vezes, numa matéria, não sei o quê, é longe, né, da gente. Mas eu vi ontem os dados da nossa cidade aqui. E o desequilíbrio entre estudantes não negros e estudantes negros, gente, é horrível. Em todos os é, segmentos, né? Infantil, fundamental, o 1, fundamental 2, no médio, eles têm tudo. Eles mapeiam tudo. Então, eu fiquei assim, eu juro que ontem eu saí de lá pensando, eu não nego, eu cheguei a chorar na hora, porque eu fiquei. Eu sei que quando a gente está à frente de um movimento, a gente tem que, parece que se mostrar forte, mas eu não consegui ontem, não. A realidade foi dura demais. E então, por isso que, no nosso caso, eu acho que eu posso até, já posso partilhar a resposta? Porque você fala com qual futuro o seu coletivo deseja contribuir, para nós o letramento, a gente quer, porque entre os nossos, o que que a gente observa? A população negra da nossa cidade, eu não posso falar por todos, não está letrada, não está. Ela tem essa mesma, a cultura, a educação que ela recebeu foi né, eurocêntrica e tudo mais, e tem gente que acha que está muito bom, não tem nada que mexer, então não tem consciência, os negros não têm consciência que são negros, não têm consciência, né, do seu posicionamento e que deve ser outro, né? Então, nós queremos algo bem simples, que primeiro é letrar o povo de casa, que é o nosso povo, e já pensando nas novas gerações, continuar nessa, levar esse letramento também para as escolas. Eu já vi que, ontem eu tive certeza que as escolas, os professores recebem os treinamentos, mas não sabem aplicar. E nós temos feito muitas reuniões com os professores negros que são do nosso instituto, e eles alegam que o maior problema deles são os pares, a dificuldade que eles encontram no próprio ambiente que trabalham. É tido como mimimi, é tido como é, as expressões que são faladas nos ambientes escolares pelos outros professores são horríveis. Essa pretaiada está se achando, é por aí. Então, assim, essa é a realidade, porque enquanto a gente está no estudo, que nem tudo que você está trazendo para mim está sendo ótimo, eu estou anotando, estou fazendo, porque realmente é uma formação mesmo para nós que estamos começando, e eu acho que para quase todos que estão aqui, pelo que eu estou lendo, né? E é necessário, extremamente necessário. Parabéns ao Fundo Aguibara. Eu tive o privilégio de ouvir uma palestra ai, ela veio em Taubaté agora, Aline, esqueci o nome Aline Odara. Aline Odara. Eu a conheci pessoalmente, eu faltei no primeiro dia aqui, porque eu fui até Taubaté, que é uma cidade próxima, para conhecê-la, e foi maravilhosa a palestra. Eu já me apaixonei pelo Instituto de vocês, e hoje estar aqui também é muito significativo para mim. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Adorei seu depoimento, principalmente porque eu sou de Pindamonhangaba, que é aí, Bom, Vale do Paraíba. então você sabe do que eu estou falando, Eu Val. sei, Não menti, super. né? Não, não mentiu. É Uma isso. região bem difícil, né? É, mas acho que eu vou destacar duas coisas que você falou que eu acho bem importante. Uma delas que né? Você falou um pouco sobre esse estudo que você teve acesso. Só para a gente linkar com o que a gente olhou hoje, né? Tipo, quanto é importante a gente ter essa leitura de contexto, né? Então, quando você fala, nossa, eu não tinha essa dimensão.
de que o problema estava nesse lugar, né? Assim, os estudantes negros têm um desempenho muito diferente dos estudantes brancos, isso é um problema da escola, né? Não é um problema dos estudantes negros, é um problema da escola. E o quanto é importante a gente acessar essas informações para conseguir pensar, pô, pensando nesse contexto do meu município, o que que a minha organização pode fazer? Que é uma organização que atua numa perspectiva de uma educação antirracista. Como que a gente quer contribuir com esse cenário de alguma maneira? O que que a gente precisa fazer? Então, acho que isso é muito legal de ouvir, porque é bem uma aplicação de, meu, a gente olhou esses dados e a gente precisa construir agora, talvez pensar a nossa estratégia a partir disso, como a gente consegue, de alguma forma, é, construir estratégias para lidar com esse problema que é nosso também, né? Então, acho que isso é muito legal. E E acho que a outra coisa é isso, né? Tipo, quanto o território também já vai convidando vocês para esses espaços e quanto é importante participar desses espaços para alimentar a estratégia da organização também, né? Uma estratégia pode ser construir pontes, né, com o poder público, com outras organizações do território e planejar esse movimento dentro do planejamento da organização ajuda vocês a fazer isso de maneira mais qualificada, né, também. Gente, acho que eu vou dividir vocês em grupos já, porque eu queria que vocês trocassem sobre as perguntas, e aí eu vou dar uns 10 minutinhos, porque acho que é para vocês irem aqui sendo isso que Mara trouxe aqui, né? O que a gente quer fazer é isso, para vocês poderem se ouvir, também se conhecer um pouquinho. É, eu vou depois colocar aqui a pergunta no chat, É que mas eu abro aqui, qual? Os é, grupos? Nós estamos em. Pode ser 4 grupos, só para depois, como que vai ser o compartilhamento? Uma pessoa de cada grupo traz? É isso? é, quem Então, eu vou quiser, deixar 4 grupos, tá? tá ótimo. Eu vou retomar aqui a pergunta no chat. Deixa eu Tá, só. só vou tirar daqui eu, você e o Liverson para não entrar nas salas. Nossa, gente, tô com uma tela com 1 milhão de abas abertas. E aí eu sempre perco a minha linha. A galera já tá indo, tá? Só pedir pro pessoal que tá indo aqui aceitar. Chegou o convitinho para aceitar para entrar nas salas, tá? Umas pessoas que não estão indo. Os alunos já foram todas. Tem pessoas que ainda não aceitaram. E a Sandra, Helenice, André e Carla e Neide aceitarem o convite para migrar de sala. Tá aqui. Isso. Senão vocês não vão conseguir entrar.
Isso também tá ok. Tá ok. Sandra, Andréia e Carla, se vocês puderem aceitar o convite para migrar para a sala, porque senão eu não sei se elas estão A aí só com a Carla câmera fechada. mandou aqui no chat, falou que tem como reenviar, que saiu da tela dela. Acho que ela Ah, foi. agora ela foi. Agora, Sandra e Andréia, se puderem só aceitar, eu não sei se elas estão. Eu mandei a pergunta aqui no chat, será que vai para todo mundo? Ah, eu posso disparar aqui para todos os grupos. Calma É, aí, deixa eu só. Tem uma pessoa que me chamou aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu mandar aqui essa pergunta do chat, né? Enviei para os obrigada. grupos. De nada. Vamos ver. Eu acho que a Andrea e Sandra não estão. Acho que estão aqui com a câmera, né, fechada, mas não estão na sala. É, acho que não. Acho que a gente, pensando que a gente tem o nosso combinado até às 9 e é uma sexta-noite, também não quero ampliar o tempo de ninguém, assim. Mas então é isso, vou deixar a palavra aqui solta para quem quiser entrar na roda primeiro, tá bem? Eu vou trazer primeiro. Não sei o que aconteceu com a Joyce, se ela caiu, o que aconteceu, a gente não pôde ouvir ela. Então, nós éramos três, aí passamos a ser dois, né? Ficamos em duas pessoas, eu e o Júlio. E, na verdade, a gente conversou um pouco sobre o respeito, né, à questão da diversidade das mulheres negras, o enfrentamento à violência, essa questão do letramento racial, e a gente partiu dessa discussão e pegamos uma experiência para contar, né? Porque não deu tempo de fechar muito, mas a discussão foi a violência, a educação e a... Você está ouvindo? Então, sim, Ah, a educação e o empoderamento. E eu trouxe uma experiência do Grupo Mulheres Dandara, sobre a questão da educação, que não é um dos nossos fortes, porque o nosso forte era a violência, né? A questão da violência, empoderar mulheres para elas poderem sair do campo da violência. E mulher empoderada, ela sabe se defender, ganhar seu dinheiro e poder não depender do homem para comprar as coisas.
Então, o primeiro passo, depois disso, foi ir para convidar a universidade para pensar com a gente, né, para construir um projeto para fazer junto com a escola. E procuramos uma escola da periferia, trabalhamos lá desde 2016 até 2018, até 2020, que aí veio a pandemia, aí a gente, na pandemia, ainda trabalhou lá, mas depois agora mudou para outra escola. Mas em 2018, a universidade acampou o projeto. Esse projeto chama Projeto Investiga Menina. Aí o povo questionava, mas por que vocês estão falando isso? É porque nós queríamos trazer meninas, que a Anitta é da área da química, eu sou da área da biologia, e tem muita assistência social, meninos que fizeram serviço social, direito, depois que virou Dandara, né? Dentista, é, tem socióloga, tem muita gente aí. Tem até homem que não é Dandara, mas que foi se formar, fazer doutorado com a gente. Então, tem algumas coisas escritas, filme. E um dos projetos que hoje, quando você fala dessa visão, né, do nosso objetivo, primeiro era empoderar as mulheres para sair da violência. Uma das coisas que a Malunga sempre falou para nós, ela falou assim, Marta, o importante é que a Dandara sempre investiu na educação. Nós não investia na educação das pessoas fora, mas as meninas de dentro a gente incentivava a estudar, até ajudamos a pagar essa faculdade particular, porque às vezes o serviço não dava para ir para uma pública, e depois entrar no Enem. E criamos o projeto Investiga Menina. Ficou um dia na universidade, um dia na escola e um dia na sede da ONG. E a gente terminava com almoço na ONG, porque na escola tem a merenda da escola, então não precisava. E esse projeto foi bancado em 2018 pelo Fundo Elas, né? Elas nas Exatas, porque nós já tínhamos o Investiga Menina e quando saiu a gente escreveu e foi aprovado. Hoje ele é o afrocientista. Eu não sei se no grupo tem alguém que conhece o afrocientista a nível nacional. Ele, agora, nesse governo do Lula, parece que foi esse ano ou ano passado, foi acampado o projeto pela CAPES. Então, é um projeto que era um sonho nosso, porque lá tinha muita droga, muita violência contra as meninas, e as meninas negras diziam que nunca ia chegar numa faculdade. E essas meninas hoje já estão na faculdade. Na primeira leva foram umas 8. Eu sou da biologia, a Anitta era da área de química. Então, o nosso foco era as meninas nas exatas, mas a gente não definia qual curso ela iria fazer, trazer elas para a área das ciências. E a maioria não entrou nenhuma na química dessas meninas aí, não. Entrou em vários outros cursos, porque o nosso foco não é trazer a pessoa para dentro do curso que a gente está, né? É trazer para o empoderamento. Foi para farmácia, foi para engenharia, para outros cursos, para medicina. Então, e hoje ele é a nível nacional. E então é uma formação de professores também, porque é um letramento que você faz com os alunos. Esses alunos estudam, eles ganham uma bolsa pequena, agora esse ano a bolsa parece que melhorou um pouquinho. E hoje ele não é um projeto nosso. Não é um projeto da ONG, a ONG hoje é parceira, ele é um projeto da universidade, é um projeto de pesquisa que já formou doutores, né? Tem muito mestrando. Então, é uma experiência, quando você foi falando ali, eu falei, ó, tem melhor experiência de falar disso. E do trabalho do Júlio também, que vem desenvolvendo no Rio de Janeiro, né? Com essa questão da diversidade, poder trabalhar isso dentro de uma cidade onde a maioria é preto e muitas das vezes não sabe, né? E tem muita violência, principalmente com a juventude. E aí eu contei para ele que a Anitta, que é essa professora de química, que é uma dandara, ela morou aqui, veio para Goiânia e ficou 10 anos observando a nossa ONG. Depois de 10 anos, ela escolheu ser do grupo de mulheres negras da Andara. Ela com a família toda, né? Tem 3 filhos, tem um marido, todos dois são químicos, todos dois são doutores, né? E eram todos dois do Rio de Janeiro. Aí da Maré e do outro lugar, não sei.
pessoa da favela. E hoje ela dá essa contribuição a nível de Brasil e a nível internacional. E não sei se alguém de vocês a conhece, e se conhece algum afrocientista, né? Por esse Brasil afora, tem muitos agora. De vez em quando eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como os meninos estão longe. Então, essa foi um pouco da partilha. Pena que a Joyce caiu, não sei se caiu, se ela precisou de sair. Acho que eu falei, não sei, Júlio. Foi ótimo, Marta. Tá ótimo. Acho que a gente não vai conseguir passar por todos os grupos, assim, porque senão a gente corre risco de ficar com duas pessoas na sala, porque todo mundo, né, já tem os acordos de sair às 9. Mas eu queria só destacar, assim, umas coisas que você falou, Marta, para a gente conectar com, com o que a gente viu, que tá um pouco, né, quando você conta desse projeto, assim, para mim tem essa perspectiva de mudança, tá muito nesse lugar da liberdade das meninas poderem seguir as carreiras que elas desejem, né, assim, e que a carreira de exata seja uma opção, né, para elas também, né, seja colocada como opção. Então, para mim, tem um lugar de uma visão de futuro onde as mulheres tenham liberdade de escolher quem e o que elas querem ser, assim, né? E acho que essa visão de futuro, ela orientou, assim, né, o que vocês queriam fazer e como vocês estavam executando. Acho que isso é muito legal. E quando você fala, né, do empoderamento, isso no âmbito desse projeto, né? Aí quando você fala da organização de vocês, nessa perspectiva de empoderamento das mulheres, né? Para mim tem um lugar assim, né? Tipo, vocês empoderam mulheres para quê, né? Eu faria essa pergunta para você. Mas como você foi falando, para mim tem uma visão que é um mundo onde as mulheres negras elas não sejam mais expostas a situações de violência, né? Então, essa é uma visão de futuro, assim, da organização. E aí eu quero que a gente feche com essa ideia de quanto é importante a gente pensar. Eu faço empoderamento de mulheres para ver uma mudança. E aí, quando a gente fala da mudança, quando a gente fala da visão, é para a gente dizer que mudança é essa que a gente quer ver. Então, para mim, um mundo onde as mulheres elas não sejam mais sujeitadas a situações de violência, um mundo onde as meninas negras possam ter liberdade de escolha sobre o futuro, né, profissional delas. E aí acho que vocês poderiam trazer, a gente poderia discutir de cada organização, né, para pensar um pouco esse caminho, assim. E é importante ter essa visão de futuro para a gente conseguir, de fato, depois, a partir dela, desenhar o processo de planejamento. Ele é uma consequência, né, dessa reflexão inicial que a gente começou aqui. Eu não sei se a gente tem tempo para mais um grupo ou se a gente finaliza. Jéssica, me ajude. Eu tô por vocês. Eu acho que de repente o grupo pode dizer se gostaria de ficar, né? Fazer um combinado até mais 10 minutos, se todos podem, sinalizem. Aí eu acho que seria esse limite, né? 10 minutinhos. Tem mais algum grupo que gostaria de trazer? Aí a gente Se a vai. gente conseguir 10 minutinhos e cada grupo se comprometer em uma fala de 3 minutos, a gente consegue finalizar os 3 grupos em 10, será? Topa um desafio? Alguém quer trazer? Oi, Oi, Ana. boa noite. Eu até escrevi no chat, né? Apesar do tempo ter sido curto e a gente só conseguiu se apresentar, mas só essa troca já foi muito importante, porque a gente conseguiu fazer um panorama de outros estados, né? E a importância mesmo desse fortalecimento entre mulheres negras. E acho que o destaque da nossa conversa foi a questão do voluntariado, né? O que tem muito a ver da gente estar aqui hoje, que é a captação de recursos, né? É, a, a Mana, que é uma MC, ela falou que a organização dela está começando agora e das questões de chamar as pessoas sem ter recurso, né? E as outras compartilharam que nas organizações delas as mulheres são todas voluntárias. E, assim, eu acho que
é o que me encantou, a questão do voluntariado, né, de tantas mulheres estarem ali reunidas, né, assim, na Rede Mulheres Negras, simplesmente doando o seu tempo. Mas também, né, a gente falou sobre o destaque da remuneração, né, na própria aula de hoje, a importância de você valorizar o profissional, o conhecimento que ele tem e quando tiver, né, esse valor, conseguir remunerá-lo. Mas eu acho que o que fortalece muito é estar tá ali no 0 a 0, sabe, para construir juntas. Eu agradeço, Ana. Acho que tem um ponto, né, sobre o voluntariado. Acho que para muitas organizações essa é a principal realidade, né? Sim, as pessoas ainda não conseguem viver o trabalho para a organização. E tem muitas organizações que convivem com as duas coisas, né? Tem um grupo de voluntários e voluntárias, tem pessoas que têm uma remuneração. Acho que uma coisa que é importante é conseguir olhar para esse cenário e a organização dizer, sabe, a gente vai se constituir enquanto uma organização que trabalha voluntariamente, milita pela causa, e esse é o nosso, é assim que a gente vai se organizar, ou não, a gente quer, de fato, se institucionalizar, desenvolver projetos, contratar pessoas, e aí, para isso, a gente precisa construir um pouco essa visão de futuro para conseguir fazer esse plano, né? Então, acho que é um pouco esse lugar, assim, quando você fala, pô, eu tava confortável, eu tô confortável, né? Isso me encanta, essa é uma coisa que eu quero fazer. Então, acho que cabem as duas coisas, sabe? Ter o voluntário, mas também ter uma organização estruturada, e cabe à organização pensar como ela vai conseguir se organizar também, né? Porque tem o campo do desejo e o campo da possibilidade, né? Só queria fazer esse destaque, assim. Obrigada. Tem mais alguém? Oi, boa noite. Olá. Eu estava no grupo, né, junto com... E que não deu tempo muito de discutir, né, de falar. E trazendo um pouco sobre essa questão do voluntariado, nós aqui da nossa associação, a Associação das Marisqueiras e Pescadoras de Belmonte. O voluntariado foi justamente o que fez a gente conquistar tudo que a gente tem hoje. A gente trabalha com a valorização da, da cadeia pesqueira. A gente trabalha com a valorização das mulheres na pesca, sobretudo homens também, né? Que antes a gente vivia muito machismo, mas depois que a gente mostrou para que era o objetivo do nosso projeto, machismo acabou e veio essa. E meu filho é autista e fica gritando. Peraí, amor, deixa a mamãe falar aqui rapidinho. Ah, não, E vai lá na sala. E aí, a gente conseguiu, né, de certa forma, trabalhar um pouco dessa valorização, que não foi só para nós, mas sim para todos os nossos parceiros pescadores, aí um pouco de dignidade, que a gente trabalha com o objetivo de termos uma venda direta, um mercado direto. Estamos aí na luta da conquista de um selo estadual para poder conseguir vender os nossos produtos. E aí, isso fortaleceu muito. Foi quando a gente teve essa oportunidade de diminuir essa questão do machismo contra a nós, que somos uma associação só de mulheres. Imagina a gente construindo tudo, a gente conseguindo obter uma sede, uma unidade de beneficiamento, projetos através de editais, do governo do estado. E aí, isso foi quebrando, né? Porque a gente também está conseguindo trabalhar essa questão da valorização do nosso trabalho na pesca. A gente ainda continua trabalhando, né, no voluntariado, toda a diretoria, somos 7 pessoas, só 7 mulheres, e a nossa renda vem só do nosso trabalho da pesca. A gente teve uma visita de um grupo de mulheres, né, da BemTV, e aí elas nos alertaram quanto a isso, que é um trabalho duro, é um trabalho que é árduo também, né? Fazer esses enfrentamentos, a diretoria tem que cuidar de tudo. Aí elas estavam chamando a nós a atenção em relação a essa questão. E as pessoas estão se doando, mas chega uma hora que a pessoa também tem que ter uma renda por esse trabalho.
já que a pesca, agora mesmo com essa questão de mudanças climáticas, não, a gente não consegue obter uma renda satisfatória. Mas a gente está aí na luta, né? Esse ano, agora no segundo semestre, a gente pretende conseguir o selo para agregar valor nos produtos e a gente começar a ter uma renda. Também tem que mudar o estatuto, né? Que nosso estatuto também não permite que a gente tenha nenhuma renda sobre essa questão do administrativo, né? Da diretoria. Sim. Primeiro, reverenciar a luta das mulheres negras nesse país, né, gente? Porque, olha, se tem gente que constrói imagens de futuro e possibilidades, somos nós, são vocês, principalmente nas frentes de batalha. E somos todas negras, Sim, associação. é, Trabalhamos também, a gente trabalha com a cultura da nossa comunidade, temos samba de roda, temos contradança, tudo nesse coletivo de mulheres. como é o nome do seu filho? Lorenzo. Oi, Lourenço. Freitas. Oh, ele completou, Reis Freitas. Lourenço Freitas. Val, posso só colocar uma. Eu só preciso do nome dela, que acabou de falar, porque eu não. Ah, aqui, Pedrina Reis. Posso só colocar uma coisinha só? Pedrina, depois se você me adicionar ou a gente conseguir falar, nós acabamos de fazer o estatuto do Instituto Baobá e mudou algo na lei, e nós temos um parágrafo único que exatamente para esse caso que você falou da equipe de dirigente não poder receber, quando ela se apresentar com a capacidade técnica dela, aí ela pode. Então, eu já tenho até pronto. Eu recebi de um grupo de São Paulo, coloquei no nosso estatuto, foi aprovado, já foi registrado, eu passo para você, tá bom? Se puder, se você achar que vai poder te ajudar. Vai ajudar muito, eu agradeço muito, porque a gente já tomou uns 3 cursos de gestão, e aí a gente tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? Porque o que a gente sabe é pescar, é mariscar, e aí a gente já tomou uns 3 cursos de gestão e não consegue, às vezes, fazer as coisas, né? Essa questão do estatuto sempre é um gargalo. Eu aceito sim, e gratidão aí. Como é o nome da Mara, se senhora? você puder, Mara, se você puder colocar no chat o seu Maracé. contato, porque outra pessoa também colocou aqui que gostaria de falar com você. Então, Tá, eu vou colocar. pode colocar no chat seu Eu vou contato, por colocar favor. o celular, tá, gente? Porque é o melhor. Eu tô no grupo Bom, também. Bom, mulheres, homens e todos. Queria agradecer, assim, acho que são 9h09, e para a gente encerrar, eu vou deixar meus contatos aqui também, então quem quiser escrever diretamente, quem quiser tirar dúvidas, eu tenho 2 combinados, assim, eu vou compartilhar com a Jéssica na semana que vem um pouco esse modelo de Excel para elaboração dos planos, para ajudar vocês, e um roteiro também com algumas 2 ou 3 perguntas para vocês poderem conversar com a equipe, fazer uma avaliação de um determinado projeto, que acho que pode ajudar vocês a coletar informações e pensar as estratégias. Mas é isso. Agradeço a acolhida, as boas contribuições. E se alguém tiver dúvidas, depois eu estou super disponível também por outros canais, para dialogar, para trocar. A Jéssica também pode me mandar diretamente se tiver outras questões. Tá bem? ótimo. Também agradeço muito vocês pela disponibilidade de ficar aqui numa sexta-feira à noite, né? Então, obrigada pelas contribuições. E aí, vocês sabem que a gente vai continua, né, esse processo de formações, essa jornada com o PEN. Então, na próxima semana,
a gente vai ter outras formações, e aí também vocês têm disponíveis os links, né, na agenda, e também todo dia da formação a gente vai fortalecer ali no grupo do WhatsApp para vocês acessarem de forma mais rápida, tá bom? Então, aguardamos vocês na próxima semana. Muito obrigada. E obrigada, Val, foi um prazer te reencontrar. Bem, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Semana. noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente.